Olá, muito boa noite e muito bem-vindos a mais um uni-webinar, desta vez para falarmos de testes genéticos preditivos. Eu chamo Joaquim, sou médico da genética da Unilabs e comigo estarão três colegas que passo a apresentar. O Dr. Mário Lasso, que trabalha atualmente em Penafiel e é responsável de, enfim, tudo o que se faz de genética naquele hospital. A doutora Sofia Fernandes, que trabalha no IPO de Lisboa e é responsável pela consulta de oncogenética daquela instituição, e a doutora Joana Rosmaninho Salgado, que trabalha em Coimbra e no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, e que tem no último pouco mais de um ano lidado essencialmente com genética associada à cardiologia, e também tem um pezinho na obesidade e em outras doenças menos raras. E assim, com esta pequena introdução aos meus colegas que aceitaram o desafio de aqui estar, começo sem demora tentando explicar ou tentando mostrar-vos qual será o valor clínico destes testes que atualmente se estão a impor cada vez mais na prática hospitalar. E assim dava a palavra ao Mário, se ele quiser falar. Então, imaginemos a questão de um casal saudável que vai a uma consulta de genética. Que motivo é que este casal pode ir a uma consulta de genética? O que é que nós, os geneticistas, podemos propor a eles no sentido de evitar o nascimento de crianças com doenças graves? Então, boa noite Joaquim, boa noite Sofia, boa noite Joana e boa noite ao restante público que nos está a ouvir e a ver esta quarta-feira à noite. E da minha experiência, quando vem um casal, vem uma consulta de genética e que é um casal saudável, pode ter vários motivos. Pode ser por uma história familiar já de uma doença na família em que existe alguma doença genética já identificada e quer saber o risco de poder transmitir essa doença à sua descendência, sendo saudável ainda assim. Ou pode ser mesmo um casal que, por consanguinidade, sabem que são primos e querem saber o risco que terão de ter doença pela essa consanguinidade que existe. Ou podem ser apenas casais que, sabendo um pouco mais ou estando mais informados sobre a genética e sobre riscos que podem existir, apesar de não haver consanguinidade, quererem saber se mesmo nessa expectativa, se existe ou não risco de terem doenças genéticas e qual o risco que correm e que doenças em específico é que devem ser avaliadas nesse sentido. Portanto, em termos de testes que nós depois oferecemos, para estes casais é muito variável, não é? Vai desde, acho que aborda todas as técnicas que nós temos hoje em dia disponíveis, desde o velhinho cariótipo que mesmo assim continua a dar respostas que mais nenhuma técnica hoje em dia consegue dar, até às várias formas de técnicas de sequenciação, até mesmo à sequenciação de nova geração, que permite sequenciar vários genes ao mesmo tempo e ter muita informação e muitos dados ao mesmo tempo numa só análise. Isto depois vai depender muito do motivo que traz o casal à consulta, se é algo mais dirigido, se é algo que é mais abrangente e qual a questão qual a abordagem que deve ser e qual o intuito do estudo a ser feito e também depois da disponibilidade monetária do próprio casal ou do investimento, quanto é que o estudo naquele hospital ou naquela unidade de saúde quer fazer em termos de redução de risco daquele casal para determinadas doenças. Muito bem. Então falaste aqui da redução de risco de casal para um casal o risco para a descendência num casal perfeitamente saudável. Esta situação também se aplica na oncogenética. Não sei se a Sofia quer dizer alguma coisa sobre o que é que podemos fazer em oncogenética e quem é que recorre essencialmente a esta consulta nos dias de hoje. Pronto. Boa noite, Joaquim, boa noite, Mário, boa noite, Joana. Realmente a oncogenética é um tema, uma grande área de interesse atualmente. Muita gente recorre a esta consulta para avaliar o seu risco oncogenético e também saudáveis, não é? Os doentes, obviamente, e os saudáveis também. Cada vez mais existe essa procura. E os testes preditivos, se nós pensarmos que existem para estudar pessoas saudáveis, neste caso sem doença oncológica,
para identificar marcadores de risco de doença antes que ela existe. Neste âmbito, os marcadores vão ser as variantes genéticas que podemos identificar, que vão permitir estratificar o risco de cada indivíduo para desenvolver determinado tipo de neoplasias. Não é? Se antigamente, ou estes estudos começaram a ser propostos a um grupo limitado de pessoas com doenças específicas, as técnicas de biologia molecular eram muito limitadas, por vezes estudávamos só variantes específicas, gene a gene, com um tempo muito longo de análise. Atualmente, com as novas técnicas, nomeadamente de sequenciação, como o Mário estava a falar, temos acesso a poder oferecer a estes pacientes num curto espaço de análise destas técnicas com análise de múltiplos genes ao mesmo tempo, que permita, no fundo, avaliar um risco mais dirigido para aquela história familiar que eles apresentam. Portanto, na verdade, muitas destas pessoas que nos procuram têm história familiar que vai permitir avaliar o risco por um teste genético dirigido para esses diagnósticos dos familiares. O que é importante também perceber? Que há indivíduos que já pertencem a famílias que têm a variante genética identificada, não é uma variante patogénica que já diagnosticou num familiar afetado um síndrome de predisposição hereditária para tumores e, portanto, esse familiar, esse saudável, vai nos procurar para fazer um estudo genético dirigido daquela variante familiar identificada. Isso vai permitir dizer-nos se aquele indivíduo é portador ou não dessa mesma alteração e que tem, então, portanto, o mesmo risco que o familiar, ou então até excluímos esse risco se não for portador e tem, então, um risco semelhante ao da população em geral. Isso vai permitir adaptar a vigilância para aquele indivíduo. Muito bem, muito bem. Portanto, então, no fundo, o que podemos, o objetivo essencial destes testes que estás a falar será promover uma vigilância específica, uma vigilância mais precisa às pessoas em risco. Exatamente. Portanto, cada vez mais, com mais famílias identificadas e mais possibilidade de estudar múltiplos genes, temos mais conhecimento sobre aqueles síndromes específicos e mais conhecimento para determinar vigilância para determinado tipo de cancros associado àquele risco, àquele gene com alteração naquela família. Ora bem, então se calhar passava para a Joana para nos contar um bocadinho como tem sido o trabalho. Portanto, a Joana, ao contrário de ti, Sofia, eu penso que acaba por ver patologias mais frequentes do que propriamente os tumores hereditários, ou não é assim, Joana? Conta lá o que é que pode dizer sobre a questão da cardiologia e da genética ou a questão da obesidade, como é que se pode se relacionar com o teste genético? Olá, boa noite, olá Joaquim, olá Mário, olá Sofia. De facto, a área da cardiologia tem aqui alguns pontos em comum com a oncologia, mas se calhar a abordagem é um bocadinho diferente, ou seja, nós temos alguns indivíduos com patologia, a miocardiopatia, mas miocardiopatias que dentro das doenças que são raras, são relativamente frequentes, e aquilo que se sabe é que essas miocardiopatias ou patologias da condução do ritmo cardíaco no coração podem ter causas desde adquiridas a causas genéticas. E ainda que a taxa de detecção não seja particularmente muito elevada, varia um bocadinho, temos taxas que vão de 20%, temos outras que vão até 70%, ainda assim faz sentido estudarmos indivíduos com a patologia. Aqui é um bocadinho diferente relativamente ao cancro, porquê? Porque, de facto, o diagnóstico em si não vai mudar assim tanto o seguimento e a forma como os doentes vão ser encaminhados numa consulta de cardiologia. Já tem a patologia, já tem, não existe propriamente um tratamento farmacológico dirigido em função do tipo de gene que é identificado. A nível de também tratamento cirúrgico, não há propriamente uma indicação para fazer um tratamento ou outro em função do tipo de gene que foi identificado, e mesmo a nível prognóstico, não temos assim tantas evidências que a identificação de uma determinada variante vá conduzir a uma
alterações nos prognósticos. Temos um caso ou outro, sabemos, por exemplo, que há um gene que é da laminina, em que nós sabemos que claramente tem uma taxa de penetrância quase perto de 100%, portanto, aqui claramente que é bastante importante no sentido de orientar o doente. Sabemos também que proteínas, que variantes truncantes num dos genes, nomeadamente a titina, que é dos genes que mais frequentemente nós encontramos nos testes genéticos. Também se sabe que a nível de prognóstico tem um pior prognóstico, tem algumas, para além da patologia cardíaca em si estrutural, pode dar também disfunções a nível do ritmo cardíaco, a nível da gravidez pode ter algum impacto, porque pode haver um agravamento, ou seja, a nível de prognóstico há uma outra variante que vai ser indicativa. Mas quem é que vai lucrar realmente em fazer os testes genéticos? Não é tanto a própria pessoa que vai à consulta, não é? O indivíduo doente, mas são todos os familiares diretos, portanto, os pais, os filhos, os irmãos, em que na sua grande maioria são doenças autossómicas dominantes, ou seja, existe um risco para estes descendentes de herdarem a variante que é identificada no caso índex, e então aí sim, então esses indivíduos saudáveis que fazem a identificação ou que fazem este estudo preditivo, se forem positivos, isto a se herdarem esta alteração genética, têm um encaminhamento diferente, passam a ser seguidos em consultas de cardiologia e passam a ter os exames, o eletrocardiograma, o ecocardiograma, como exames de base para que haja a detecção precoce da patologia. Mais uma vez, o prognóstico é difícil de prever, na sua grande maioria são doenças com uma heterogeneidade muito dispar, portanto, dentro de uma família temos pessoas portadoras da variante assintomáticos e temos outros em que temos casos de morte súbita com a própria variante, portanto, não conseguimos exatamente dar um prognóstico exato, mas tal como eu disse anteriormente, há uma outra variante que conseguimos dar algum tipo de indicação. Portanto, aqui são sobretudo os testes em cascata, os testes familiares em cascata, que são benéficos numa consulta de cardiogenética. Muito bem, estou a entender. Portanto, podemos, então, assim, de alguma forma, separar os familiares ou as pessoas que recorrem a nós em dois grupos. Aqueles que, de facto, vão beneficiar desta vigilância e até, talvez, de algum tratamento preventivo farmacológico, e aqueles outros em que podemos sossegá-los a dizer infelizmente aconteceu isto ou aquilo com o seu pai ou com o seu tio, mas pode estar sossegado que não corre riscos porque não recebeu a variante da família. Ou seja, tem também essa vantagem. Ou seja, não só identificar as pessoas em risco, então, diz. Mais ou menos, Joaquim. Isso era mais ou menos o conceito que nós tínhamos até 2 ou 3 anos atrás, se calhar. Atualmente isso mudou um bocadinho, ou seja, nós não podemos garantir a 100% que uma pessoa que não tem a alteração genética, que não tem que ter uma vigilância. As novas recomendações, e até houve agora um congresso há pouquinho tempo, em agosto, da Sociedade Europeia de Cardiologia, em que eles frisaram muito isso, que é, mesmo fazendo o estudo da variante familiar, o indivíduo é negativo, não devemos deixá-lo de o vigiar, porque cada vez mais se sabe que existe cardiopatias, miocardiopatias, que têm origem também noutros genes, não é? Portanto, podem ter mais do que uma origem etiológica e que nós ainda nem sequer identificamos o gene e que, por um lado, podem contribuir também para a doença, portanto, não podemos descartar de todo, e, por outro lado, temos aquele conceito que cada vez entra um bocadinho mais em uso, que é as variantes de suscetibilidade que nós não fazemos esse estudo porque estamos numa genética, a genética médica não faz esse tipo de estudos, não é? Portanto, ou seja, aquilo que nós dizíamos até há 1 ano ou 2 atrás, ok, ficam completamente tranquilos, não têm a variante familiar, agora os cardiologistas estão a achar que nós estávamos a ser um bocadinho desleixados e que ainda assim devemos fazer alguma vigilância porque não sabemos se não temos aqui outras manifestações muito raras e não vamos correr riscos, porque nós sabemos que muitas destas cardiopatias, o evento único pode ser uma morte súbita, não é? Mas mesmo nos casos em que tu tens uma variante genética claramente identificada, patogénica na família. Sim, eles referem isso, ou seja, eles referiram mesmo, vai aumentar o trabalho do cardiologista, parece que o estudo genético deixa de ser assim tão importante,
ainda assim, numa família em que foi identificada uma etiologia genética para aquela patologia, nós não podemos garantir que não existam lá outras variantes modificadoras, entre aspas, e, portanto, não lhes podemos dar alta. Não sei se vamos conseguir colocar isso na nossa prática, né, no Sistema Nacional de Saúde, mas pronto, são as recomendações atuais, 2023. Interessante. Portanto, mesmo não tendo a variante, o risco daquela pessoa não passa ou não é avaliado como o risco da população em geral, continua a ter um risco pelo menos ligeiramente acrescido. Sim, sim. E isso também acontece no cancro. Isso, atualmente, nós temos algumas variantes. Nós sabemos que há genes que se associam a síndromes hereditárias de alta penetrância e de moderada penetrância. Os de alta penetrância, onde aqui incluímos os BRCAs, que toda a gente já ouviu falar, pelo menos sobre eles, são de alto risco, portanto, idades jovens, múltiplos familiares afetados, a maioria dos familiares com variante genética terá cancro ao longo da vida, e depois os de moderada penetrância, onde aqui incluímos o ATM, o SHEC2, também são menos conhecidos, há menos evidência, mas são considerados de moderado risco. O que é que acontece? Quando temos famílias de muitos cancros, idades em bastante jovens e uma variante apenas no SHEC2, quer dizer, uma variante identificada no gene SHEC2, patogénica, nós também muitas vezes temos que pensar que se calhar se a irmã do caso Index, por exemplo, com cancro de mama aos 30 anos, se calhar, se ela não for portadora daquela variante genética no gene SHEC2, não nos descansa totalmente pensando que possam haver variantes mais comuns, de baixo risco, mas que contribuam ao fenótipo daquela mulher com cancro em idade jovem. A irmã que não tem a variante SHEC2 não pode ser semelhante ao risco da população em geral. Temos que ter algum cuidado. Então, pegando nas tuas palavras e no desleixo proposto pela Joana, podíamos pensar que também talvez isto seja mais uma questão até do laboratório. Portanto, o laboratório poderia então mais vezes fazer estudos de largo espectro para eventualmente não parar assim que tem um diagnóstico primário e encontrar talvez um diagnóstico secundário ou outros diagnósticos que podem de facto explicar uma parte do que aconteceu. Em relação a isso, por acaso, também foi curioso que li agora também um artigo que saiu em 2023 que diz exatamente isso que tu estás a dizer, Joaquim. Ou seja, o velho conceito de fazer painéis dirigidos, vamos imaginar uma miocardiopatia hipertrófica, que o painel básico são 7, 8 genes, não é? Agora alargámos um bocadinho, tem 20 genes, mas o que o artigo refere é que sempre que temos uma miocardiopatia, sobretudo se houver algo de patologia, portanto, de defeito de condução, que devíamos fazer um painel alargado. Porquê? Porque ainda que tenhamos a grande desvantagem das variantes de significado clínico desconhecido, não é? Que são uma grande dor de cabeça, ainda assim a taxa de incremento de diagnóstico chega a 20%. E, portanto, se fizéssemos um painel restrito, nunca iríamos identificar essas variantes. Qual é o problema desta taxa de 20%? É que há uma grande percentagem de genes que ainda não estão com uma associação forte com... Portanto, não estão curados, não é? Não existe uma associação forte entre genótipo e fenótipo. Ainda assim, o que eles consideram, portanto, e é de uma boa revista da área da cardiologia, o que eles consideram é que devíamos deixar de fazer painéis específicos, devíamos alargar porque estamos a perder muitos diagnósticos. Sim, mas isso... muito interessante. Desculpa, Mário, diz. Estava a dizer, mas o problema aí, lá está, como muitos dos genes não estão curados ou não estão bem estudados ou não há uma relação tão direta, vamos aumentar imenso as nossas variantes de significado clínico desconhecido, não é? Sim, e vai aumentar as nossas, exatamente. E depois vou chamar à minha área e depois aparecem-me na consulta porque querem engravidar e é uma dor de cabeça, não é? Não, mas aquilo que o artigo dizia é que a taxa de os 20% é de variantes patogénicas ou provavelmente patogénicas. Sim. Ainda que, associado a isso, temos mais não sei quantas VUs que não sabemos o que fazer com elas, mas estes 20% são de variantes classificadas como patogénicas ou provavelmente patogénicas. Uhum. Eu sinceramente acredito mesmo que a complexidade vai ser o caminho a tomar, ou seja, de facto, talvez tenhamos depois ajuda para classificá-las, mas eu acredito que de facto estes testes vão ficar cada vez mais vastos e vão-nos dar cada vez mais informação, às vezes depois difícil de digerir.
mas eu diria que é o mais provável. Portanto, Mário, estavas a falar, portanto, uma outra questão que estes testes levantam, não é? Portanto, é a questão dos resultados secundários. Estou a pensar, então, naquele casalinho, há bocadinho falavas em onerosidade, ou seja, imaginemos este casalinho não tem questões de dinheiro, quer de facto diminuir ao máximo o risco de vir a ter um filho com uma doença importante e faz estes estudos. Portanto, uma das implicações que temos de discutir com eles é a questão dos resultados secundários. Não sei se queres tocar nesse tema. Exato, são os resultados secundários que são sempre também uma dor de cabeça, que são no sentido em que são resultados que não nos vão ajudar em nada na situação para o intuito do casal, que é para aquela gravidez, não é? Mas é a informação que é relevante depois para os membros do casal em termos de risco que poderão ter de outro tipo de doenças, nomeadamente, como estávamos a falar, de risco oncológico, por exemplo, não é? Em que... E temos depois até problemas legais sobre esta situação, em termos de ser um teste que é em pré-natal, ou se é feito ou não. Aqui estamos a fazer o teste, estamos a avaliar o teste no casal, não é? Portanto, que esta situação é diferente. Estava a pensar quando estes resultados podem vir até mesmo no estudo do feto ou do pré-natal. Mas quando então, é feito... Sim, mas então ainda pensando no casal, de facto é um bocadinho isso, ou seja, nós temos pela estatística 1 a 4% de resultados que nada tem a ver com aquilo que nós andávamos à procura, portanto nós andávamos à procura neste caso a estudar como que a compatibilidade do casal para ter um filho saudável e uma em 4% das vezes encontramos uma doença, por exemplo, como uma doença oncológica hereditária. Claro que a Sofia talvez não ache uma dor de cabeça, porque no fundo até estamos a ajudar por essas pessoas a fazer uma vigilância precoce e a salvarem-se, não é? Portanto, e quando não é isso, às vezes é uma doença, muitas vezes também pode ser uma doença cardiovascular, uma coisa tão simples como o hipercolesterolemia, não é? Portanto, claro. E aqui a questão, a meu ver, é claramente tem que haver este consentimento informado, exatamente. Mas havendo esse consentimento informado, eu, pela minha prática, diria que muitas pessoas ainda assim optam por o fazer. Sim. Portanto, o importante, o primeiro de tudo é, antes, isto tem qualquer número de genes que podem vir a ser estudados e ser abordado alguns genes que envolvam doenças que ponham em risco ou que atribuam um risco aumentado ao próprio membro, a um dos membros do casal, se querem ou não saber esta informação. E caso queiram, óbvio que depois essa informação tem que ser transmitida e tem que ser encaminhado para um rastreio, para um seguimento e para um acompanhamento adequado, como a Sofia já referiu e como a Joana também já mencionou. Mas aqui o importante é sempre o consentimento antes e mesmo depois do teste, mas principalmente antes, acautelando que isto pode ser uma situação que pode ocorrer e não é assim tão infrequente. Exatamente. Então, pois. Ou seja, no fundo, a ideia será esta, ou seja, temos cada vez mais destes testes, temos de ter o cuidado de ter o consentimento para a pessoa saber exatamente aquilo que está a fazer e também a responsabilidade de depois conseguir encaminhar todos os resultados inesperados, entre aspas, no fundo não é verdadeiramente inesperado, nós sabemos que pode acontecer, para se dar a vigilância correta de saúde a estas pessoas, que podem ser qualquer um de nós. Portanto, no fundo, nessa perspectiva, sim, ou seja, nessa perspectiva, e talvez voltando à Joana, que quando a Joana há pouco estava a falar da vantagem para as famílias, eu estava a pensar, bem, então, se temos estes testes que até os cardiologistas dizem que devem ser cada vez mais vastos, não podíamos pensar em oferecê-los ou a pessoas que corram riscos acrescidos, suponhamos, as pessoas fazem desportos de alta intensidade. Pois isso, de facto, da mesma maneira como... Sim. Desculpa. Ou seja, diz, Joaquim, desculpa. Diz, desculpa. Eu estava a dizer que, de facto, isso é uma excelente questão, que claramente que não há dúvida que podemos oferecer esses testes se temos uma história familiar identificada e até foi identificada a variante, portanto, ou seja, um teste preditivo normal. Agora, relativamente a fazer estes testes
em desportistas saudáveis, isso ainda é uma questão que é difícil de responder. Há vários artigos sobre isso e há várias teorias sobre isso. Na verdade, há cada vez mais testes de venda livre no mercado relativamente a isso, não é? A meu ver, se calhar não será a melhor opção, uma vez que estamos aqui, quer dizer, é um indivíduo saudável, aparentemente sem nenhuma história familiar que indique que tem um risco de uma doença genética, e portanto estamos a entrar aqui no campo da ética e de fazer testes preditivos em indivíduos saudáveis só porque sim. E na verdade, o que também me parece, e o que está agora nas novas recomendações, é que genótipo positivo, isto é, portador de uma variante, fenótipo negativo, isto é, não tem qualquer tipo de clínica, nem sequer há uma contraindicação para a prática desportiva. Portanto, não me parece que se calhar que seja a melhor abordagem. Mas nesse caso tem que manter uma vigilância na mesma, não é? Tem que manter a vigilância na mesma, claro, mas isso como todos... Sim. Porque eu quero dizer, pode ter um fenótipo negativo agora e vir a ter um fenótipo positivo. Sim, isso tem que ter sempre, manter a vigilância, mas ou seja, não há nenhuma indicação atual na grande parte das variantes. Numa laminina, por exemplo, é contraindicado completamente a prática de desporto, não é? De alta competição. Se calhar nas variantes truncantes da titina, eventualmente também. Mas para já, o que está recomendado é que ser portador de uma variante, mas assintomático, não tem por que não praticar exercício físico. Agora, exercício físico de alta competição, pois isso aí se calhar já é um bocadinho mais... não é assim tão consensual. Claro. Mas aí parece falhar, muitas vezes é nesses testes de venda livre, como também disseste, que são frequentes, é o correto ou o adequado aconselhamento genético, não é? Pré e pós-testes. E a pessoa saber o que fazer com o resultado daqueles, que exatamente, muitas vezes é o que está a falhar, não é? O problema é esse, sim. O problema é que Ora bem, nós temos sempre... Sim. Portanto, no fundo, há que fazer aqui uma distinção entre testes de venda livre, que no fundo não são testes médicos e que vão avaliar alelos de risco ou qualquer coisa assim, e que na prática clínica acabam por não ter nenhum impacto, porque não se propõe fazer nada diferente em relação a esse risco que passou que aumentou em 10%, suponhamos, de testes como nós estamos a falar, que são testes preditivos, portanto vamos tentar separá-los dos testes de suscetibilidade, que requerem uma consulta médica e que de facto podem ter implicações muito importantes para a pessoa que faz o teste, dependendo do resultado que obtiver, não é? Portanto, estamos todos de acordo quanto a isso. Portanto, fazer esta distinção entre aquilo que são testes, entre aspas, sérios, e aquilo que há cada vez, de facto, mais publicidade e comércio, e que pouco tem a ver, pouco de ciência tem. Claro que estamos em 2023, daqui a uns anos, certamente que haverá muitos modificadores que poderão ser analisados e quantificados. Mas hoje em dia ainda continua a ser um bocadinho o paradigma de ou pouco mais do que um gene, uma doença, não é? Sim. Pois assim, estes testes em indivíduos saudáveis, eu acho que é muito... eu não vejo motivo por que fazer estes testes pré-sintomáticos em indivíduos saudáveis, ainda que pratiquem desporto, se não existe uma história por detrás. E se for um exercício, então, dito normal, se não for um desportista de alta competição, isso está completamente fora de questão. Eu penso que, se calhar, vamos caminhar para noutro sentido, e se calhar até vai fazer parte do rastreio, entre aspas, destes desportistas. Mas, a meu ver, atualmente penso que não faz muito sentido passarmos por aí, porque se calhar também haveria outras indicações, outras situações. Então, e a oncologia, Sofia, que tal? Eu sinto-me perfeitamente saudável, mas quem sabe, pode ser que eu venha a ter uma coisa horrorosa. Portanto, eu queria ir à tua consulta e queria fazer um teste para tudo. Eu não importo pagar, mas queria que se esclarecesse se há algum risco de doença oncológica ou não. O que é que achas? Achas que é uma boa ideia? Posso fazer? É assim,
tecnicamente pode fazer, não é? Estudos alargados de todos os genes já descritos associados à doença oncológica, não é? Agora, qual é a questão? E voltamos ao mesmo. Quanto mais alargados, mais incertezas. Mais genes que conhecemos menos evidência. Vigilância limitada. Conhecida, não é? Vigilância estabelecida porque por falta de conhecimento, não é? Daqueles genes. É verdade, já foram reportados associados àquele tipo de patologia, mas não há ainda evidência para recomendar uma vigilância regular. Pronto, e temos essa limitação logo. As variantes de significado incerto também que aumentam a ansiedade, é a nossa dor de cabeça, é a nossa complexidade, mas a ansiedade para o utente, não é? E agora, o que é que eu acho importante quando se considera a pessoa querer fazer teste genético, porque de facto há mais gente também a querer fazê-lo e a procurar essa resposta, não é? Acho que tem que haver um bom aconselhamento genético e volta ao mesmo, não é? Tem que haver uma boa informação pré-teste, saber que tipo de resultados esperar, que limitações é que existem, e daí já as falei na vigilância e orientação, e depois também um aconselhamento adequado pós-teste, explicando aqueles resultados, quer sejam eles patogénicos ou significado incerto, ou até não identificando nenhuma alteração. Porque a pessoa, isto pode dar um falso descanso, não é? Portanto, a pessoa fez um teste genético, excluiu alterações genéticas em todos os genes conhecidos para cancro e é saudável e vai viver a vida, não precisa de fazer mais rastreios, não precisa de estar atento a sinais e sintomas, não precisa de fazer uma vida saudável, pode fumar, beber à vontade, comer mal, não é bem assim, não é? Também não diria isso, mas deixa-me deixar a provocação. Mas eu, na minha prática, ou seja, em consultas que faço fora do Serviço Nacional de Saúde, de facto, não é incomum haver esse motivo. Uma pessoa, de facto, quer saber tudo e é devidamente aconselhada e opta por fazer o teste e, às vezes, de facto, tem respostas mesmo importantes. Claro. Eu estou a falar sobre o outro lado, né? Não é? Portanto, e, de facto, eu até fiquei um bocadinho a pensar se esta lógica de, não, vamos, de facto, oferecê-lo apenas a pessoas que já tenham à partida por outros indicadores, como a história familiar, um risco agressivo, se não há aqui uma espécie de atitude quase paternalista da nossa parte. Quer dizer, se a pessoa é aconselhável, ela deve poder decidir por si própria, até uma questão de autonomia, não é? Portanto, ou seja, não vejo, claro que eu vejo a questão dos custos, e em termos de saúde pública, todas essas contas têm que ser muito bem feitas. Claro. Mas em termos de a pessoa estar, de facto, a decidir aquilo que quer saber acerca de si próprio, existindo essa informação e não sendo relativamente difícil de obter, eu diria que, ao contrário, não vejo assim com tão maus olhos saber mais informação acerca de si próprio. Sim, e a verdade é que os custos não foram feitos, não é? Os cálculos, porque se nós pensarmos que estamos a fazer uma eventual, ou contribuir a uma eventual detecção precoce, não é? De diagnóstico de cancro, não é? De qualquer cancro, seja de pâncreas, de mama, de ovário, nós estamos, no fundo, a pensar que aquela pessoa não vai necessitar dos cuidados de um tratamento de um cancro avançado, não é? E aí pode realmente, se os custos forem feitos a longo prazo, terá sempre vantagem em fazer o custo do teste genético, não é? Pois, mas eu até entendo o que é que o Joaquim está a querer dizer, não é? A nossa mentalidade acho que é muito do ponto de vista do Serviço Nacional de Saúde, em que há um custo, em que há, digamos que um orçamento limitado e finito, e que temos que definir quem são as pessoas em que há uma maior probabilidade de realmente encontrarmos uma alteração que seja relevante clinicamente e que valha a pena fazer um seguimento para depois poder ter um seu seguimento dirigido. Mas realmente do ponto de vista do desejo privado da pessoa querer saber, tecnicamente é possível e a pessoa pode querer fazê-lo, acho eu, novamente, como já foi aqui referido várias vezes, desde que tenha um total conhecimento e informação do tipo de resultado que pode obter e o que é que aquilo pode significar. E o que eu acho é que muitas vezes, está aqui uma questão relativamente a isso, aos testes que são disponibilizados à população em geral, em que esse conhecimento e esse consentimento não é fornecido e depois fica com uma grande quantidade de dados, mas que não sabe muito bem o que aquilo significa e o que fazer com eles, não é? Acho que essa é que é a grande diferença. Que é, por exemplo, voltando outra vez ao teste dos pré-natais, tecnicamente todos nós somos portadores, se calhar, de uma ou duas ou três variantes que estão associadas
alterações, doenças de arterialidade autossómica recessiva, não é? E a probabilidade do nosso companheiro ou nossa companheira ter uma alteração no mesmo gene é muito baixa. Mas, tecnicamente, é possível, não é? Porque é que estudamos uns casais e não estudamos outros, não é? Que depois Pelas contas, ou seja, a probabilidade de um casal à toa ser portador de uma doença recessiva, os dois, não é? Portanto, da mesma doença, é para aí 1%. Pois é cerca de 1%. Portanto, ou seja, no fundo não é um número desprezível, ou seja, quando pensamos nisso. Mas sim, mas aí está, mas de facto pode ser feito. E eu até estava a pensar mesmo em pré-natal, portanto, nós não tocámos um bocadinho esse tema mais, mas se tu queres falar um pouco, portanto, nós falámos essencialmente deste rastreio, ou falámos um bocadinho deste rastreio pré-concepcional que pode ser feito. Não falámos propriamente de testes, mas acho que está na cabeça de todos nós é sobretudo estudos de heterozigosia para doenças recessivas. Mas em pré-natal eu estava a pensar se não querias falar um pouco do famoso teste não invasivo em DNA fetal. Do não invasivo. O não invasivo que a Unilab tem como tumor, não é? Portanto, se queres falar um bocadinho disso e das vantagens e eventuais inconvenientes que esse teste possa ter. Já agora aproveito e abordo todas as técnicas, não é? Sim, quando são casais que querem saber por consanguinidade ou por se tem uma história familiar, por exemplo, que tem uma irmã que teve abortos de repetição e que sabe que tem uma translocação equilibrada e que existe algum risco de este irmão também de ser portador desta translocação, toda a gente sabe, acho que é conhecido que um cariótipo é suficiente para excluir esta situação. E depois os testes que são oferecidos, por exemplo, por consanguinidade, vai depender até onde é que queremos oferecer, até onde é que, neste caso, pensando no Sistema Nacional de Saúde, até onde é que será rentável fazermos estes estudos. O que é mais característico era fazer, por exemplo, um estudo tendo em conta a população portuguesa, que é europeia, e tendo em conta as doenças recessivas que são mais comuns, podemos pensar na fibrose quística ou na atrofia muscular espinhal, que são aquelas e as alfa e beta talassémias, que são mais comuns na nossa população, sendo que isto depois pode ser, lá está, com a sequenciação de nova geração, pode ser expandido a todo um conjunto de outras doenças associadas à arterialidade autossómica recessiva e ligada ao X. E mesmo, por exemplo, o X frágil também deve ser excluído devido à sua propensão. Relativamente ao pré-natal e ao NIPT, ao teste não invasivo, eu penso que atualmente é efetuado, ainda não é utilizado, a meu conhecimento, no nosso país como um rastreio, é selecionado em termos de Sistema Nacional de Saúde em algumas grávidas, em algumas situações, porque ainda é utilizado o teste bioquímico e o rastreio combinado juntamente com a ecografia, mas é possível utilizando o teste, até porque tem uma especificidade até maior do que este rastreio combinado, nomeadamente para as aneuploidias. E é um teste não invasivo. Teoricamente, e já é possível expandir esta pesquisa para outras alterações genéticas, ainda que a especificidade não seja tão grande, e eu acho que até teoricamente daqui a 1 ou 2 anos seja possível fazer, se calhar, a exclusão de qualquer doença fetal, mas para já as aneuploidias sem dúvida que podem ser rastreáveis por esta técnica, mas que ainda não é aplicada a toda a população e portanto não sei se poderá ser descrita como um rastreio, mas que é possível, sim, será possível. Sim, é um pouco isso, ou seja, de facto tanto desde 2014 que há recomendações internacionais na realização destes testes não invasivos para aneuploidias nas grávidas, que ainda não estão aplicadas em Portugal, de facto, no Serviço Nacional de Saúde, mas vamos dar-lhes tempo, não é? Eventualmente isso acontece. Mas de facto, cada hospital acabou por decidir a sua política de aplicação do teste. E de facto, como disseste bem, portanto, este teste, para além das aneuploidias, atualmente já permite identificar anomalias na estrutura dos próprios cromossomas e não só no número, não é só a trissomia 21 que é a principal preocupação, continua a ser a principal preocupação. Mas tens razão, no futuro próximo eu vejo como possível fazer testes em DNA fetal, no sangue materno, para muito mais doenças, com a desvantagem de facto, muitas vezes podemos encontrar alguma coisa que não esteja lá. Precisaremos de um teste invasivo para o esclarecer, mas sem dúvida com a possibilidade de fazer diagnósticos pré-natais num número muito maior do que atualmente acontece, em que estamos essencialmente dependentes da ecografia. Sim.
E provavelmente esse será o futuro, sem dúvida. Não? Sim, portanto, nessa ótica, é um bocadinho isso, é um bocadinho, eu não entendo, ou seja, nós não temos uma bola de cristal para saber bem o que é que pode acontecer, mas parece-me que é provável que cada vez mais exista acesso a estes testes genéticos e que eles de alguma forma forneçam informação que, como dizem muito bem, e eu sou o primeiro a concordar, dará trabalho aos médicos de gerir, criará mais uma série de complexidades. Mas no meio desta complexidade toda, acredito que haja vantagens, não sei. Não. Sim, na verdade, se calhar estamos um bocadinho formatados para o Sistema Nacional de Saúde, não é? Como disse o Mário. E temos que começar a ser mais liberais e, na verdade, sendo uma pessoa que recorre sobretudo ao privado, não é? Ele, na verdade, tem direito a escolher, independentemente de nós concordarmos ou não. Essa é que é a verdade, não é? Desde que esteja, acho eu, consciente dos resultados que pode ter. Exato. E claramente informado sobre o teste que está a fazer, acho que lá está, como o Joaquim disse, não devemos ser paternalistas e dizer Exato. que sim. Aqui o problema é que eu acho que na maioria dos casos, não sei se vocês têm essa experiência, é que as pessoas vão sempre de uma forma muito tranquila para estes estudos preditivos, não é? Querem sempre saber tudo, é tudo fácil, lidam sempre bem com a informação e nem têm noção realmente das implicações que têm fazer estes testes preditivos. E por mais que se tente explicar esta situação, na maioria das vezes eu acho que as pessoas estão sempre muito tranquilas. E o choque aparece quando comunicamos o resultado, sobretudo quando eles não estão à espera daquele resultado. E já me aconteceu várias vezes que claramente a pessoa a quem eu comunico o resultado estava arrependida em ter feito o estudo porque não estava à espera daquele resultado, não é? Mas a verdade é que nas pré-consultas, não é? Aliás, nas pré-consultas não, nas consultas prévias a darmos o resultado, foram várias vezes questionados, mas é sempre tudo muito, muito tranquilo, quero muito saber, é muito importante para a minha vida, mas eu acho que as pessoas não têm real consciência, na maioria das vezes, não é? Obviamente que temos pessoas... Já agora, está aqui uma pergunta sobre quem é que pode fazer estes testes, portanto, crianças podem fazer destes testes? Não? Joana? Ora, assim, na área da cardiologia... Eu sei. Na área da cardiologia, a resposta é um bocadinho diferente daquilo que se costuma dizer, que os testes preditivos, as pessoas têm que ter autonomia, têm que ter capacidade de decisão se querem ou não fazer estes testes com as implicações que têm. Na área da cardiologia, na grande maioria dos casos, se não todos, provavelmente, o que acontece é que são doenças que podem ter manifestação ainda em idade jovem, portanto em criança, e, portanto, podemos fazer estes testes preditivos. O que é que varia aqui? Aqui varia a idade em função do tipo de patologia cardíaca que nós temos. Portanto, uma miocardiopatia hipertrófica, uma miocardiopatia dilatada, por exemplo, são testes em que se deve fazer a partir dos 10 anos de idade. Podemos antecipar? Podemos. Em que situações? Temos uma história pesada na família, muitas pessoas com miocardiopatia hipertrófica, uma série de pessoas com morte súbita, ou mesmo crianças que praticam desporto de alta competição. Lá está, voltando à questão do Joaquim. Aqui vale a pena fazermos os estudos até antes das guidelines internacionais, que são os 10 anos. Agora temos, por exemplo, um síndrome de Brugada... Mas já tens um risco familiar, não é? Já sabes que há aqui um pai que é portador ou que Exatamente, sim. Agora temos, por exemplo, um síndrome de Brugada, temos um síndrome de QT-long, que são doenças, portanto, da condução do ritmo cardíaco. Aqui podemos logo fazer, a partir do momento em que os pais queiram fazer esse estudo, porque, de facto, a manifestação pode ser muito mais precoce. Agora, estas recomendações claramente são as europeias, que nós somos muito mais conservadores. Se olharmos, por exemplo, às recomendações americanas, o que eles acham é que mal se detecta alguém na família, deve testar toda a gente, independentemente da idade. Portanto, aqui é a versão europeia versus a versão americana. Eu lembro-me, em relação a essa diferença de abordar as coisas,
em que de facto é um bocadinho isso. Os americanos parecem-nos mais individualistas e deixam tudo na mão da pessoa. Eu lembro de ver um estudo piloto na Holanda, numa região da Holanda, em que faziam testes. E aqui eram testes, isto já foi há alguns anos, até o teste envolvia citogenética. E havia resultados que só teriam interesse para aquele indivíduo em adulto. Normalmente em adulto, em Portugal, aceita-se uns 16 anos para tudo o que seja a área médica, portanto, a partir dos 16 a pessoa é autónoma, pode tomar as suas decisões. Portanto, e então, o que é que acontecia na Holanda? O resultado do teste era guardado e quando a pessoa fizesse os 16 ou os 18 anos de idade legal lá, recebia uma carta para ir ao hospital ter aquela notícia. Portanto, claro que isto requer uma organização incrível. Mas aí está um exemplo de facto, proteger uma informação e dá-la só na altura certa, mas ainda assim com imensos, portanto, muito difícil de aplicar na prática. Dentro da área... Desculpa, eu tenho uma pergunta para te fazer relativamente a estes testes preditivos, ver qual é a tua opinião. Obviamente, tu a partir dos 16, 18 anos podes fazer, mas imagina, tens um adolescente de 16, 18 anos que tem uma mãe. Aliás, temos uma menina com 18 anos, que tem a mãe que teve câncer de mama, com variante identificada, sofreu muito, viveu todo o ambiente associado ao câncer e quer fazer o estudo preditivo. Qual é a tua opinião e o que é que tu costumas recomendar ou sugerir? Primeiro, perceber se a vontade é da mãe ou da doente, da utente. Não é? De 18 anos, que muitas vezes está ali ligada, não é? Está relacionada, pelo menos. Mas, por norma, estas meninas, estas mulheres, não é? Pré-adultas. Sim, elas, quando já viveram muito neste âmbito, a minha experiência até é que a maioria delas já tem perfeita noção do que é, já teve a mãe, a avó com toda a vigilância orientada, ou com cancro e que depois fizeram a vigilância dirigida, até as mastectomias redutoras de risco, salpingoforectomia, estamos aqui a falar dos BRCAs, não é? Como exemplo. E, portanto, vai um bocadinho de perceber a vontade dela, perceber também o que é que já sabe sobre aquilo, se estaria preparada para receber aquela notícia, se já pensou se o resultado for positivo, negativo, um bocadinho aquilo que nós também já habitualmente fazemos. O que é que acontece? Como a vigilância, mesmo para os síndromes, falando aqui na oncogenética, não é? Inicia-se pelos 20, 25 anos, há sempre essa conversa, ou seja, saber aos 18 anos, provavelmente para muitas destas raparigas, a não ser que haja histórias de cancro mais antes dos 20 anos na família, não é que isso, a vigilância é um bocadinho mais cedo. Mas se não for o caso, é perguntar se elas lidariam bem em querer saber nessa altura, se podíamos protelar até para os 20 anos esse estudo, e a maior parte das vezes elas querem fazer, ok? Elas aceitam fazer o estudo e até aceitam ficar com aquela informação e iniciar vigilância a partir dos 20, ou seja, saber que tem ali um elo de ligação, que se acontecer alguma coisa até essa idade nos contacta e nós fazemos alguma orientação relacionada. Mas sim, damos a possibilidade de fazer, visto que elas têm autonomia para decidir se querem ou não fazer o teste genético, perceber um bocadinho a motivação, perceber um bocadinho a percepção, mas sim, e normalmente fazemos a consulta com o utente, tentamos que a mãe não interfira tanto, ou o pai, não é? Tentar perceber um bocadinho o contexto, sim. Qual é que é aqui a questão que eu também queria falar, e aproveitando um bocadinho da vigilância? É que em muitos sítios, e quando se realizam testes genéticos mais alargados, até no âmbito do privado, é preciso perceber como é que se vai fazer aquela vigilância se o resultado for positivo. Quem é que são os médicos que vão vigiar, que consultas é que as pessoas vão recorrer, porque a maior parte destes síndromes hereditários implicam exames como ressonância que os médicos de família não podem pedir, não é? Portanto, há também aqui esta questão de quem orienta depois a vigilância, que é importante discutir também com o doente, ou o utente saudável. Sim. Mas, por acaso, é um bocadinho isso. Diz, vai. Ia dizer da minha experiência, apesar de não ser a área que nós vamos abordar, quando é, por exemplo, doenças neurodegenerativas, em que também é possível fazer testes preditivos, os casos em que eu tive que começaram a fazer o teste, mas depois pensaram sobre o assunto e depois não querem receber, ou o psicólogo diz-me que não tem capacidade de lidar com o resultado naquele momento,
são sempre em idades muito jovens, quando muitas vezes são pressionados pela mãe para saberem se têm ou não têm, então aqueles 18, 19, 20 anos fazem pressionados e depois decidem que realmente não querem saber para já, querem viver uma vida inicial adulta sem essa preocupação, e depois mais tarde, habitualmente quando decidem ter filhos e que possam então correr o risco de transmitir a doença, é que decidem, querem realmente saber. Portanto, é importante ter noção se a pessoa está capaz de receber o resultado e de lidar com aquela informação. Isso é o timing certo, não é? Principalmente em doenças, não é o caso da oncologia nem da cardiogenética, em que há algo a fazer, há uma vigilância que se pode fazer. Mas, por exemplo, no caso das neurodegenerativas, em que não há um tratamento específico, não há nada que vá modificar a progressão da doença, a forma de lidar é muito diferente e, portanto, acho que faz sentido, ou percebo a situação de não quererem saber logo esse resultado. E eu também queria acrescentar relativamente aos testes genéticos antes dos 18 anos, que na oncogenética também temos que considerar síndromes específicos, não é? Portanto, síndromes em que a vigilância está recomendada antes dos 18 anos, quer seja ela na infância, quer seja ela aos 11 anos, e na infância estou a pensar no síndrome de Linfraumeni, e aos 11 anos estou a pensar na polipose. Pois é, polipose familiar, portanto, tem que se ver caso a caso. Sim, no fundo, e também temos que explicar às pessoas o que fazer quando o resultado vem normal, ou seja, quando não encontramos nada. Não é? Então, nós estamos aqui todos, essencialmente, a falar, muito bem, fizemos o teste, o resultado veio positivo, como é que a pessoa vai viver com isto? Não é? Mas também, por vezes, o resultado é normal. Portanto, também temos que, de alguma forma, sossegar a pessoa, ou o que é que podemos dizer nesses casos? Posso começar dentro da área da oncogenética. Se houver história familiar de neoplasias, temos que adaptar o risco a essa história existente, não é? Não podemos excluir que não existe o risco familiar, a não ser que seja pesquisa de variante familiar, e aí sim, se a pessoa não for portadora, rastreio da população em geral. Sim, eu acho que há uma grande diferença entre já haver uma variante identificada e em que claramente não herdou, e portanto se não herdou tem um risco igual ao da população em geral para aquela situação. É diferente de estarmos a estudar alguém que por algum motivo não estamos a estudar o doente da família, ou porque já faleceu, não é possível, e portanto estamos a fazer um estudo num familiar, num indivíduo saudável, na tentativa de perceber se há ou não há um risco familiar, e ser negativo. Isso porque não podemos dizer que claramente não há risco, porque podemos não estar a olhar para o sítio certo, podemos não estar a procurar exatamente a situação, portanto há um risco familiar na mesma que tem que ser tido em conta. Nesta última hipótese, podemos pensar que, de facto, se o resultado vier normal, isso de alguma maneira não lhe retira o risco que já existia antes, pelo que nós sabíamos. Nós o que podemos muitas vezes é estabelecer este risco de uma forma mais exata, mais científica e, portanto, como garantir a vigilância necessária. Mas não podemos, de alguma forma, afastar essa vigilância só porque não encontramos a causa ou porque não encontramos nenhum problema relacionado com a questão, não é? Portanto, ou seja, com a questão que o motivou a ir lá. Ou seja, a questão existe, o estudo vir completamente normal, nesse caso, acaba por não ter grande... Não podemos nem abandonar a vigilância, nem intensificar. Eu costumo dizer que o teste negativo não lhe retira a história familiar de cancro que tem, por exemplo, não é? Pois. Isso continua a existir. Pois. E, no fundo, adapta-se ao diagnóstico, à idade do diagnóstico do familiar afetado e antecipa-se a vigilância. Mas, talvez a nossa perspectiva seja um pouco essa, ou seja, e daí talvez esses testes têm que ser, quem os faz tem que pensar muito bem como os fazer. Portanto, nós estamos a falar de testes para doenças graves, testes verdadeiramente sérios, em que de alguma maneira nós podemos dar notícias que podem ser importantes para as decisões que aquela pessoa vai fazer para si e para a descendência, mas não necessariamente podemos dar ótimas notícias, muitas vezes, essencialmente quando não conhecemos a variante na família, estamos a fazer rastreios, não é? Portanto, estamos a fazer um teste em geral sem saber exatamente o que podemos vir a encontrar. Não sei, Joana, se queres... Se calhar por isso é que é importante também referir sempre que
a escolha da pessoa a quem se deve fazer o estudo genético deve ser sobretudo a pessoa afetada, não é? Porque fazer um estudo genético a uma pessoa saudável porque existe uma história familiar, um resultado negativo de todo exclui que haja uma causa genética. Podemos ter errado no teste, não é? Aplicado, pode não ter herdado, ou de facto ainda não se sabe tudo sobre todas as patologias da genética. O diagnóstico pode ser outro, não é? O diagnóstico pode ser outro. Se calhar se fizer daqui a um mês até já existe o gene que foi descrito, mas não fazia parte do painel. Portanto, acho que aqui é reforçar que temos que escolher bem a pessoa a quem nós devemos fazer o estudo genético, sobretudo quando ele vem negativo. E quando fazemos estudo em saudáveis, devemos ter, porque os familiares afetados já faleceram, devemos ter exatamente um relatório do diagnóstico, para sabermos que estamos a estudar o certo, não é? É muito importante os relatórios confirmatórios de patologia oncogenética ou cardiogenética ou neuro... qualquer patologia. Ou de malformação fetal na irmã. Bem descrita, exatamente. Pois, eu penso que é isso, Sofia. Talvez, voltando a ti, que no fundo parece ter a situação mais difícil nas mãos, não é? Portanto, a patologia mais difícil. O que é que tu... Portanto, é um bocadinho estabelecer a distinção entre estes testes que nós tivemos nesta hora a falar e outros testes, então, de venda livre que nos dão outro tipo de informações. Não sei se queres fazer um bocadinho o contraste entre os dois. Portanto, em termos de abordagem, acho que realmente o venda livre está em falta do aconselhamento adequado pré e pós-teste relativamente àqueles resultados que a pessoa pode ter, não é? Na verdade, eu até tenho um familiar meu que fez um teste genético que incluía os BRCAs de venda livre e não chegou a conclusão nenhuma e fez aquele teste, não é? E não sabia muito bem o que estava a fazer. E isso é uma limitação nesses testes de venda livre. Não é o tipo de teste, não é o tipo de conclusões, mas é a interpretação e a recepção desse resultado pelo utente. Exato, é isso mesmo. Muito bem. Então, eu diria que aproveitava para mostrar um slide sobre testes que a Unilabs então disponibiliza neste contexto de testes preditivos. Portanto, nós falámos, ou o Mário falou essencialmente dos testes no âmbito pré-concepcional e pré-natal. Não sei se conseguimos passar para o slide seguinte. Que, então, testes como o rastreio de portadores, que agora está cada vez mais a implementar-se, o cariótipo, que é o tal teste velhinho, ou atrofia muscular espinhal e a síndrome do X frágil, que são patologias dentro das raras, das mais frequentes. Testes em pré-natal, como o Tomorrow, então, que nos permite ver não só neoploidias, mas cada vez mais outras anomalias estruturais com relevo, portanto, que podem implicar doenças particularmente graves naquele feto. Falar também dos testes, então, positivos para doença oncológica, como a Sofia esteve a falar, em que cada vez mais se pensam em painéis maiores para apanhar mais informação e, de facto, podemos fazê-los ou podemos, em famílias com uma história bastante específica, optar por um painel mais pequeno, como cancro coloretal, que é dos mais frequentes dentro dos hereditários, e depois indo para doenças menos raras, do que falou a Joana. Portanto, e agora vejo que não tivemos tempo de tocar na obesidade. Não sei se podemos passar para o slide seguinte, se calhar ainda aí manda mais um slide. Maravilha. Pronto. E então, nas doenças menos raras, de facto, falávamos essencialmente de cardiopatias. Portanto, porquê? Porque, no fundo, aí no seu conjunto, talvez mais do que 1 em 500 pessoas terá uma doença deste género, mas também há outras mais raras e também há outras mais frequentes, como a obesidade ou a diabetes, para as quais tende também a poder ser identificada algumas pessoas, poucas, muitas vezes com história familiar, com bastantes pessoas atingidas na família, com idades bastante precoces no aparecimento, ou uma obesidade que não parece ter nada da dieta, em que de facto podemos identificar uma causa e orientar assim uma vigilância médica. E assim, com estes testes disponíveis na Unilabs e com a participação destes ótimos colegas que também fazem consultas na Unilabs e que fazem todo este aconselhamento necessário pré e pós-teste, para termos a certeza de quem recorre a nós sabe exatamente aquilo que está a fazer e compreende os riscos, as limitações, mas também as vantagens, os benefícios da adição destes testes. Estou quase a despedir. Portanto, não sei se algum de vós quer dizer mais alguma coisa.
Obrigada. Não, foi um prazer esta horinha. Joana, Foi muito boa últimas esta palavras? discussão. Foi muito agradável esta discussão e foi também muito bom rever amigos, não é? E podermos falar sobre genética, ainda que longe, mas voltarmos a estar juntos. Pois é a vantagem destes hipóteses, é que mesmo longe, cada um no seu cantinho, conseguimos ter uma conversa que esperamos tenha sido também interessante para a audiência e, claro, cá estaremos para responder a dúvidas ou questões que tenham e que nós possamos contribuir de alguma forma para elucidar esses temas. E assim agradeço esta possibilidade que nos deram de nos estarem a ouvir este tema. Quem ficou até ao fim, claro, os outros.